Fala rapaziada, tá começando mais um vídeo no canal. E o vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre a Renata Fã e o Nilson Show, que trouxeram uma matéria importantíssima sobre o título do Flusão, né, conquistando a tão sonhada Libertadores. O que era um sonho se tornou realidade para todos nós torcedores do Flusão. Então eles trouxeram uma matéria top demais, falando sobre o John Kennedy, sobre o Fernando Diniz, sobre o Germancano, né, que foi o rei da América. E tá top demais. Espero que vocês gostem. E você que chegou agora e não é inscrito no canal, já peço para você se inscrever no canal e compartilhar, beleza? Não esqueça também de ativar as notificações. E você que já é inscrito no canal, compartilha e deixa seu like. Beleza, rapaziada? Tamo junto, espero que vocês gostem do vídeo, tá? Então, vamos pro vídeo. Vem da caminho do Rio e o Fluminense fez a sua parte, venceu o time argentino do Boca Juniors, conquistou a primeira Libertadores, dele Flu, da torcida e principalmente de Fernando Diniz, o maestro de tudo isso, o cara que orquestrou essa campanha completa, muito bonita, muito sólida do Fluminense, que mesmo nos momentos mais complexos conseguiu encontrar uma alternativa. No finalzinho, John Kennedy, hein? Junto com o Cano, com Arias, com o elenco completo. E a gente vai mostrar então como foi essa final lá no Maracanã. E a torcida comemora até agora, bebê. Dia de final de Libertadores é sempre diferente. Para quem buscava um título inédito, então, nem se fala. Desde o jogo contra o Internacional, não sei o que quer dormir direito. Brigo com mulher, brigo com mãe, brigo com pai, brigo com todo mundo. A história parece que favorece a gente. Afinal, no Maracanã, um título inédito parece o título perfeito pra gente. Quando a bola rolou, a primeira finalização do jogo foi de Cano, de cabeça. O Boca respondeu de imediato com Merentiel. Na sequência, o capitão Nino quase abriu o placar. Deixou a responsa para quem já está acostumado a marcar. Quem levantou a torcida tricolor no Maraca foi o artilheiro da Libertadores, Germancano. Contou com a assistência de Keno. Esse foi o 13º gol do centroavante no torneio. Cano ainda superou Fred e se tornou o maior goleador do Fluminense na história da competição, com 16 bolas na rede. 1-0 no placar. Era só segurar o resultado na segunda etapa. Acontece que o Boca passou a rondar mais a área. A Advíncula ensaiou. Outras boas chances apareceram. Mas só aos 26 minutos, o lateral direito transformou o jogo em drama para os tricolores. Recebeu de Medina, cortou para o meio e chutou no canto de Fábio. Tudo igual. No finalzinho, o Boca quase marcou com Merentiel, depois de bobeira de André. Diogo Barbosa, esse sim, poderia ter decidido a partida. Chutou mal, olha aí. Sobrou a apreensão, mais 30 de prorrogação. Bastaram 8 minutos para John Kennedy, que entrou no segundo tempo, se tornar herói e colocar o nome na história do clube. Kennedy se exaltou na comemoração, foi para os braços da torcida, acabou levando o segundo amarelo e foi expulso. Que momento para sair do jogo, hein? Eu falei pro John Kennedy, eu falei agora na entrevista, também é uma coisa que o John Kennedy tem um poder de decisão grande. É um menino que a gente acreditou muito aqui. O John Kennedy é uma daquelas pessoas que o futebol perde aos borbotões, porque ele é um jogador desses que chegam precisando de muito afeto, de muito carinho, que às vezes o futebol não dá conta de absorver. Com 1 a menos, o Fluminense conseguiu administrar o resultado. Fabra ainda foi expulso por agredir Nino. O relógio virou inimigo dos argentinos. 2 a 1. Alívio, euforia. Existe quem trabalha com honestidade, quem trabalha com coragem, sobretudo. E se a gente não tivesse vencido hoje, as pessoas poderiam falar assim, não ganhou de novo, tá vendo? Esses clichês assim, meio fáceis de se fazer, que nunca vão pegar em mim, absolutamente. Se não tivesse vencido, eu ia continuar trabalhando para ganhar na próxima vez. Eles esperaram 15 anos por esse momento. E o destino ajudou. Deu ao Fluminense a chance de mais uma vez jogar uma final de Libertadores em casa, aqui no Maracanã. E o grito que estava engasgado desde o trauma de 2008, enfim saiu. Faltava
Agora não falta mais. O tricolor das Laranjeiras é campeão da América. Foi uma ferida aberta em 2008, né? E nós tínhamos essa missão de fechar essa ferida, até para os próprios atletas que infelizmente não venceram. Me senti mais jovem, né? Mas sem dúvida foi um momento especial da minha carreira, né? Acho que por tudo que vocês acompanham de perto, sabe tudo que eu acabei passando aqui por dentro do Fluminense, então para mim está sendo, desde esse primeiro momento, desde a entrada no campo, a chegada aqui no Maracanã e finalizar com o título, para mim está sendo fantástico, assim, é uma sensação única mesmo. Cara, eu não tô acreditando ainda, a verdade é que a ficha não caiu, mas muita emoção com certeza. Trabalhamos muito para isso, o grupo todo sonhou com esse momento durante muito tempo. Eu brinquei ainda no vestiário ali, falei com alguns, falei, caraca, mano, parece que o Braz ainda falou, parece um sonho. E acho que vai esperar alguns dias aí, enquanto isso a gente vai comemorando. Vou te dar um papo, tu pega a visão. Esse é o Mano Guga e título do Flusão. Já o lateral esquerdo Marcelo entrou para a seleta lista de jogadores que ganharam a Champions League e a Libertadores. Campeão da Libertadores! Meu time do coração! Festa tricolor. O Rio de Janeiro ficou literalmente verde, branco e grená. Até o Cristo Redentor entrou no clima. Com a medalha no pescoço ficou a lição que está no hino. Vence o Fluminense com o verde da esperança, pois quem espera sempre alcança. Vence o Fluminense com o verde da esperança, pois quem espera sempre alcança. Clube que orgulha o Brasil, retumbante de glórias e vitórias mil. Que conquista sensacional! O Fluminense esperou muito por este momento. Eu sempre digo que essa glória eterna é aquele título que o torcedor vibra com mais intensidade, com mais tempo, passa por etapas diferentes, sofre e vai ganhando casca, vai ganhando energia para chegar numa final e bater uma equipe tão tradicional como o Boca Juniors. O Fluminense fez um caminho lindo, histórico, e a festa realmente, Denilson, não para. A gente vê que tá todo mundo ainda nessa da comemoração, já tem Mundial. O Diniz conquista o seu primeiro título internacional, justamente uma Libertadores, mostra que tudo que se falava dele ao longo de tantos anos se consolidou, e ele deu o recado: se não tivesse conquistado, teria um trabalho bem feito, tem uma base, também criaram um estilo, um modelo de jogo. Então o Fluminense está de parabéns. E você, acostumado a títulos, tem Copa do Mundo, se emociona com muitas situações no futebol. Você é uma pessoa que vive o futebol com sentimento. Como é que você, como é que você se manifesta em relação a esse título do Fluminense? Primeiro, parabenizar o Fernando Diniz. Assim, há uma crítica muito grande em relação à filosofia de trabalho dele. Eu, particularmente, por causa do Marco Aurélio, que é um amigo meu que trabalhou com ele no Audax, lá no comecinho da carreira dele, ele já tinha essa filosofia de trabalho, e ele sempre foi muito criticado por essa filosofia, né? Esse risco que ele corre no sistema defensivo. Eu sei que ao longo da trajetória do Fernando Diniz ele foi ganhando corpo, ele foi acreditando mais nessa filosofia, correndo menos riscos principalmente depois dessa passagem pelo São Paulo. Ele faz com que o jogador também acredite nesse trabalho. Eu tenho a sensação de que o ambiente interno do Fluminense, por onde o Fernando Diniz trabalhou, passou, e hoje dentro do Fluminense é um ambiente muito saudável, e isso acaba refletindo dentro do campo. A mescla de jogadores mais experientes com os mais jovens também tem dado muito resultado para o Fluminense. E da forma que o Fluminense chegou nessa final, a torcida obviamente era para um time brasileiro, mas foi muito importante, porque só para citar ali o jogo do Internacional, o Internacional foi muito melhor nos dois jogos, mas o Fluminense teve ali a resiliência, acreditou até o final, conseguiu avançar para a final. O Boca Juniors, se tivesse jogado da forma que jogou o segundo tempo, o jogo seria muito mais difícil para o Fluminense, porque o primeiro tempo o Boca Juniors não passava do meio de campo, o Fluminense tomava conta, e aí você vê a comemoração, tem algumas histórias a serem contadas dentro desse elenco. O Fábio, por exemplo, estão com 42, 43 anos ganhando a Libertadores.
O Samuel Xavier, por exemplo, foi um jogador muito regular durante toda essa campanha do Fluminense, em alguns momentos protagonista, também fazendo gols importantes para avançar dentro da competição. Marcelo, que o Ancelotti, numa das coletivas do Real Madrid, falou da torcida do Real Madrid em relação ao Marcelo. Então, assim, tem algumas histórias a serem contadas. O Cano, um jogador tão experiente, sendo o protagonista. John Kennedy, a gente não pode deixar de citar que o Fernando Diniz acabou resgatando ele. Então, parabéns ao Fluminense, parabéns ao Fernando Diniz pela conquista. Justamente você citou o nome do John Kennedy, ele acabou sendo o herói dessa grande conquista da primeira Libertadores do Fluminense, um personagem decisivo. O roteiro é de um filme perfeito, com direito à trilha sonora. Os meninos do urso. E um protagonista daqueles que saem vitoriosos antes dos créditos subirem. Entra na área, John Kennedy, que golaço, meu Deus do céu, que golaço! História de suspense, recheada de emoção. Quando John Kennedy foi chamado por Fernando Diniz, a partida estava 1-1. Cano tinha aberto o placar ainda no primeiro tempo, e o Flu sofreu empate já no segundo. O jogo seguiu para a prorrogação. Era hora de fazer todo o processo valer a pena. Eu acho que eu devo ter falado alguma coisa, deveria aproveitar muito esse momento, ele acreditar no potencial dele, e não só no potencial de jogador, como no potencial de desenvolvimento humano. Eu acho que ele tem tudo, e talento, é muito talento, o John Kennedy tem. Talento, o cara é talentoso pra caramba. Mas para estar em campo na decisão, a biografia de John Kennedy ganha páginas de superação. O atacante, agora com status de herói, chegou a perder espaço no clube e saiu pela porta dos fundos. Depois da primeira temporada no profissional, em 2021, com gols e jogos marcantes, JK apresentou problemas disciplinares. Foi afastado e passou a treinar com o time sub-20. No início desse ano, emprestado à Ferroviária, foi um dos destaques do Campeonato Paulista. Já era desejo do Fernando Diniz recuperar o atleta. É um menino que a gente acreditou muito aqui. O John Kennedy é uma daquelas pessoas que o futebol perde aos borbotões, porque ele é um jogador desses que chegam precisando de muito afeto, de muito carinho, que às vezes o futebol não dá conta de absorver. John Kennedy soube aproveitar a segunda chance. Na Libertadores, o camisa 9 marcou em todas as etapas da fase mata-mata. Oitavas contra o Argentino Júnior, quartas, Olímpia. Na semi, o Internacional. Eu tinha falado com ele que ele ia fazer o gol, eu sabia disso, ou eu ou ele. Então eu já abracei, dei um abraço nele e falei que ele merece muito isso, tudo que ele passou. A gente está aqui acompanhando, a gente fica muito feliz, né? Porque a gente veio de Xerém, a gente veio de baixo, veio da favela. Então a gente fica muito feliz por isso e, de novo, a alegria dele é a minha. Todos do clube têm cuidado dele, né? E é bom que ele está se sentindo amado pelo clube, pelo time. E aí ele está colhendo os frutos, né? Então espero que ele continue fazendo muitos gols pra gente aí, dando alegria pro torcedor. Acho que estava tudo escrito pro John sair como herói da noite, né? Um moleque que merece, por tudo que ele vivenciou, por tudo que ele passou na vida dele. Então a gente está muito feliz pelo time e pelo John. E eles estavam certos. Não poderia ser diferente. Foram apenas 25 minutos em campo. Tempo suficiente para garantir a conquista mais importante da história do clube. Quem nunca errou, ele assumiu seus erros, ele passou as suas provas e quando ele tinha a oportunidade de trabalhar com a gente, eu já via que ele ia ser um fenômeno, um jogador decisivo, como ele foi hoje, eu já percebi isso, que ele ia decidir muitos jogos. A comemoração foi no meio da galera, o que custou o segundo cartão amarelo e levou à expulsão. Mas nada que vá ofuscar o final feliz. Aos 21 anos, John Kennedy já tem escrito um dos capítulos mais bonitos da carreira. Agora que venham os próximos. E agora é desfrutar e procurar conquistar mais. Menino do urso. O time do Fluminense muito compacto, muito bem armado pelo Diniz, muitas vezes mais ofensivo, mas também criando o seu aspecto defensivo. A gente vê um jogador como o André, que ora atua como volante, ora como zagueiro, quando necessário.
Você falou do Fábio, na minha opinião, uma carreira linda que ele tem como goleiro, não apenas no Flu, mas coroada agora com esse título de Libertadores, acho importante. E as motivações, um cara experiente, não só o Marcelo, mas o Felipe Melo, que muitas vezes até desvia o foco com as polêmicas. E um cara como o Diniz, elogiado por inúmeros jogadores que tiveram a chance de treinar com ele, de ter o comando do Diniz e agora consagrado. Consagrado. Ele merecia, né, Luirão? Ao longo da carreira dele, ele foi, eu falei aqui agora há pouco da trajetória e dos riscos que ele acabou correndo dentro dessa filosofia de trabalho dele. Ele foi amadurecendo, que é natural esse processo de amadurecimento, não só do atleta, mas também do treinador. Você vê que o time ainda continua tendo a mesma saída de bola, mas parece que corre menos risco ou estão mais seguros ou mais confiantes, e aí a confiança faz parte de um trabalho, e na conquista a gente começa a lembrar de algumas situações. Você falou do Felipe Melo, por exemplo, ele sempre se entrega muito dentro de campo, ele sempre esbraveja muito nas coletivas e às vezes acaba tirando a atenção, mas se a gente olhar pelo olhar de desvio de foco e também deixar os jogadores mais jovens com mais tranquilidade, porque aí o foco fica nele, fica no Diniz, fica no Fábio, nos jogadores mais experientes dentro do elenco, acaba tirando um pouco dessa responsabilidade dos mais jovens. O André, que você citou aí, para mim foi um dos melhores. O Fluminense, num geral, jogou bem, o Keno jogou muito bem, o Arias fez um papel tático também muito, muito importante, mas individualmente eu gostei muito do trabalho do André, porque ele foi incansável. Parecia que era o último jogo do André, eu preciso fazer o jogo da minha vida, e ele manteve uma regularidade muito boa durante essa temporada. E nessa partida eu acho que é um jogador que daqui a pouco está brilhando no futebol europeu, daqui a pouco é titular da seleção brasileira. Coletivamente falando, o Fluminense mereceu pelo trabalho, pela persistência nos resultados, por conseguir os jogos dentro da Libertadores finais, marcando gols decisivos, e hoje campeão aí da América. É só uma opinião, mas considerando toda a campanha, desde a fase de grupos, até passar pelos argentinos júniores, né, jogadores importantes também, que estavam, por exemplo, no grupo do Corinthians, aí depois passa pelo Olímpia, pelo meu Inter e chega na final com o Boca. Para mim, o jogador mais regular, mais presente é o Cano. Não tem jeito, não só porque é o artilheiro também do time, da Libertadores, mas principalmente porque sempre que necessário ele aparecia, trazia uma tranquilidade para o time, como, por exemplo, fez o primeiro gol, fez o gol contra o Inter também. O John Kennedy talvez vai ser lembrado por esses últimos jogos, não é que sempre são os mais decisivos, mas é impressionante como o Cano é um jogador que, na minha opinião, ele faz a diferença. Ele finaliza, constrói jogadas, se movimenta. Eu fico impressionada, acho que ele é, na minha opinião, o símbolo dessa campanha. E é muito difícil falar isso porque o time todo correspondeu ao longo de momentos diferentes. Mas pela quinta vez consecutiva o Brasil tem um time campeão da Libertadores. O Fluminense vai para o Mundial, já tem que virar a chave rapidamente, finalizar sua participação no Campeonato Brasileiro. Mas agora é comemoração pura, Dedê. É bonito demais, é o momento que o torcedor tem que comemorar, é um momento que o jogador pensa em tudo que ele abriu mão durante toda a temporada para esse tipo de conquista. É uma conquista muito grande. O Fluminense abriu mão em alguns momentos do Campeonato Brasileiro, assim como o São Paulo na Copa do Brasil abriu mão também do Campeonato Brasileiro, para justamente buscar essa conquista tão sonhada pelos times brasileiros. Você falou de 5 anos, né, nessa manutenção do título da América permanecendo no futebol brasileiro. Então, parabéns mais uma vez aos protagonistas, parabéns, Fernando Diniz, que você continue com a sua filosofia e agora também com a seleção brasileira. É muito legal a gente ver uma campanha tão sólida. E imaginava-se que o Fluminense poderia fazer grandes feitos esse ano, mas veio talvez com o mais importante, a Libertadores. E falando nisso, olha quem está chegando aqui, Fluminense.